Gente, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender a calcular o delta das equações do segundo grau. O delta ele tem uma importância muito grande nas equações. Nós vamos ver a partir de alguns exemplos aqui, tá? A fórmula do delta é essa daqui. O delta nós temos o valor de b elevado ao quadrado menos 4ac. O que é esse b? O que é esse a? E o que é esse c em uma equação do segundo grau como essa aqui? Esse a, b e c nada mais são do que os coeficientes, né? Os números que acompanham as letras, né? Então nós temos aqui, ó, o 2 acompanha o x ao quadrado. Esse vai ser o valor do a. O a vale 2. O b é o valor que acompanha o x, que não tem esse elevado ao quadrado. Nesse caso, nós temos b igual a menos 4. E o c é o termo independente, viu? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é dizer quem são os valores de a, de b e de c. Então, vamos inserir eles aqui. Então, nós temos a igual a 2, b igual a menos 4 e c igual a 2 também. O próximo passo, eu sempre gosto de enfatizar que você deve escrever a fórmula mais uma vez, tá? Porque isso facilita você a memorização e vai te ajudar a colocar os números nos lugares correspondentes, tá ok? Então, vamos escrever a fórmula mais uma vez. Então, o delta vale b elevado ao quadrado menos 4 a.C. Então, nós escrevemos essa fórmula mais uma vez. Nós vamos utilizá-la. Então, aqui no computador é tranquilo, ó, eu consigo até apagar o b, fica fácil para a gente visualizar, porque eu apago esse b e então eu tenho que colocar aqui o número que é o valor de b, né? Então, o valor de b aqui nesse caso é menos 4. E esse menos 4 fica entre parênteses porque ele está negativo, beleza? Então, menos 4 é vezes o valor de a, que é 2, vezes o valor de c, que aqui também é 2. E aí vamos fazer as continhas, né? Então, nosso delta, menos 4 elevado a 2, é menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4, isso daí vai dar pra gente, ó, menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 4 dá 16. Aqui na frente, eu tenho um sinal negativo e mais nenhum outro sinal. Portanto, não tem jogo de sinal. Basta eu repetir. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Portanto, eu tenho o seguinte, ó. O meu delta é 16 menos 16. Dá 0. Então, aqui eu tenho as continhas. E o meu delta deu 0. Vamos fazer mais 2 exemplos e vamos identificar o que significa delta igual a 0. Próximo exemplo, eu devo fazer a mesma coisa. Eu tenho que identificar o valor de a, o valor de b e o valor correspondente a c, tá? Lembrando que esses números não necessariamente estão sempre nessa ordem, tá? Nos nossos exemplos aqui eles estão, mas você tem que tomar muito cuidado, que a equação do segundo grau, você precisa que ela esteja com um x elevado ao quadrado primeiro, depois o termo do meio tem que ser x acompanhado de algum número, e o último é o termo independente, tá bom? Nesse caso aqui, você tem o a valendo 3, que é o que acompanha o x ao quadrado, você tem o b valendo 5, que é o que acompanha o x,
E o termo independente vale menos 3. Vamos colocar isso daqui. Pronto. Ok. Qual é o próximo passo? Escrever a fórmula, né? A gente gosta de escrever a fórmula, porque isso vai ajudar você a não ter problemas aí na hora de fazer as contas. Ó, b elevado a 2 menos 4ac. 4 antes de Cristo que a gente está brincando, né? Tá decorando essa fórmula desse jeito, né? B elevado a 2 menos 4 antes de Cristo. Agora você vai substituir os valores. O valor de B aqui é 5, então você vai colocar 5. Vai elevar esse valor ao quadrado, menos 4. O valor de A aqui é menos 3. Coloca ele entre parênteses, porque você vai ter algum tipo de jogo de sinal. E o valor do C também é menos 3. Vamos colocar ele entre parênteses. Então nós temos aqui, ó, delta vai valer 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, dá 25. Agora nós temos algum jogo de sinal aqui, ó. Observe que a gente tem 3 sinais negativos. Então, menos com menos com menos. Fazendo a regrinha dos sinais para os 3, você vai ter, ó, menos multiplicado por menos vai dar mais. Esse mais com o próximo menos vai ficar menos. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Ok? Então, nós vamos ter nosso valor de delta igual 25 menos 36. Isso dá menos 9. Por que dá menos 9? Você tem R$25 na sua conta e você tem que comprar algum item que vale 36, né? Quanto que vai... Na verdade, é menos 11, né? Quanto que falta para você comprar? Falta 11. Então, você deveria ter R$11 a mais. Você não tem, então é menos 11. Beleza? Ok. Então, nós temos aí o nosso delta vale menos 11. Vamos fazer nosso último exemplo aqui. Então, eu tenho que dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C. Ok? Neste caso, o A vale menos 3, o B vale menos 4 e o C vale 5. Próximo passo a ser feito é escrever mais uma vez a fórmula para o delta, né? O delta nós chamamos ele de discriminante da equação de segundo grau. Já já a gente vai entender por que discriminante. Ele é b elevado a 2 menos 4ac. Nós temos a nossa formulazinha para o delta. E agora vamos substituir os valores, né? O b vale menos 4. Vamos colocar ali entre parênteses. Menos 4 elevado a 2 menos... Esse menos 4 sempre vai existir, tá? Esse menos 4ac sempre vai... Depois de escrever o valor de b, sempre vai vir um menos 4. O valor de a aqui é menos 3. Então, vou colocar vezes menos 3. Coloquei parênteses. E agora, vezes 5. Então, nós temos aqui, ó, menos 4 ao quadrado, a gente já até calculou antes, dá 16, né? Agora nós temos mais um jogo de sinal aqui na frente, ó. Menos com menos, fica mais. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5, isso aqui resulta em 60. Então, o valor do nosso delta é igual a 76. Ok? Nós terminamos aqui os nossos 3 exemplos. Agora eu vou fazer uma explicação que esse delta, né? O que acontece com o delta? Tem 3 possibilidades para o valor de delta, né? Então, primeiro, delta pode ser um número positivo.
delta pode ser um número negativo. Nós vimos os 3 tipos, né? E delta pode ser também 0, né? Então nós temos essas 3 possibilidades, né? O nosso primeiro exemplo, delta foi 0. O segundo exemplo foi menos 11. E o último foi 76, né? Então, o que acontece? Lembre-se que nós fizemos, na última aula, algumas questões sobre raízes de equações, resposta dessas equações. As equações, naqueles casos ali, elas tinham 2 respostas, né? O que acontece? O discriminante ele vai discriminar quando existem a quantidade de respostas de cada equação, tá? Então ele vai dizer para você a quantidade de respostas de cada equação. Se for positivo, são 2, a gente chama raízes, né? 2 raízes reais. 2 raízes reais, ok? Quando ele for negativo, não tem solução real. E aí eu ensinei para vocês lá, ó, a gente até passou por um problema desse, que acontecia de não ter solução real. Você vai escrever desse jeito. E quando for igual a 0? Igual a 0 tem apenas uma solução real. Ok? Então, é isso que o discriminante te ajuda. Então, tira o print dessa tela aí, vai ser muito importante para você. Guarda essa informação, tá? Ela vai ser muito importante. Os nossos exercícios vão estar no link da descrição do vídeo. E também tem um link para você avaliar nossas aulas. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.